A manifestação das esquerdas, bolsonaristas ironizam. Vamos lá. A manifestação convocada por organizações de esquerda em São Paulo reuniu ontem 6.600 pessoas, segundo o grupo de pesquisa Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo, a USP. O protesto realizado ontem começou na Praça Oswaldo Cruz, no fim da Avenida Paulista, desceu em passeata até o bairro do Paraíso, terminando em frente à antiga sede do Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE, que foi esse importante núcleo de repressão e tortura durante a ditadura militar. O antigo, né? Sim. E aí os bolsonaristas ironizaram. Vamos lá. Nas redes sociais, e o próprio Bolsonaro. Nas redes sociais, aliados e opositores de Jair Bolsonaro trocaram ironias sobre o tamanho da manifestação. Nicolas Ferreira escreveu o seguinte: se o Bolsonaro comer um pastel na Paulista, dá mais gente. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, publicou foto de trecho que não fazia parte do trajeto do ato contra a anistia em frente ao MASP para dizer que a mobilização flopou. O ex-presidente também se manifestou ironizando o número de participantes apontado pela Universidade de São Paulo. Ele disse o seguinte: segundo a USP e a Rede Globo, a manifestação do PT contra a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro tem 5 bilhões de pessoas, foi o que disse Bolsonaro. Nas redes, Boulos disse que a base do governo vai barrar o PL da anistia. Em memória das vítimas da ditadura, em respeito à luta dessa geração pela democracia, o povo foi para a rua em São Paulo e demos o recado: é sem anistia para golpista, foi o que disse Guilherme Boulos. Também presente no ato, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, do PT do Rio, reforçou o posicionamento de Boulos ao dizer que o texto será barrado pelo Congresso. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Isso não teve apoio de Lula, não teve apoio das grandes lideranças do governo. Foi um ato principalmente liderado pelo Boulos, pelo PSOL, o Lindbergh Faria estava lá. Eu já tinha me manifestado, tinha falado que eu achava inoportuno fazer o ato justamente porque vai prestar esse tipo de comparação. Agora, eles não anunciaram que eles iam botar 1 milhão de pessoas na Paulista em lugar nenhum. Houve manifestação em 8 cidades no Brasil, né, em 8 capitais. Falaram assim, vamos botar 5 milhões de pessoas. Não foi isso. Quem falou que ia botar 1 milhão no Rio de Janeiro foi o Bolsonaro. Não colocou. Não contou com apoio, nenhuma forma de apoio oficial. Será diferente do ato aqui em São Paulo, que está sendo organizado pelo próprio governador, né? E sempre que se faz isso, né, tendo a máquina na mão, é claro que direto ou indiretamente a máquina participa. Eu não sei quantas pessoas haverá. Mas eu já cansei de dizer isso e essa minha posição não é nova, né? Tanto quanto achei que esse ato foi inoportuno, mas aí, enfim, manifestação. As pessoas querem convocar, façam, né? Destacando sempre que são manifestações distintas, de natureza distinta. Não adianta, eu não faço concessão nessas coisas. Uma coisa é você ter uma manifestação em que você pede o cumprimento da lei. Outra coisa é você ter uma manifestação contra o tribunal que cumpre a lei, que vai ser a manifestação liderada pelo Bolsonaro e pelo Tarcísio. Vai ser uma manifestação contra o Supremo. Vai ser uma manifestação contra um poder da República. Então, são coisas absolutamente distintas. Agora, não é a quantidade de gente na rua que vai decidir o destino da questão da anistia. Coloque isso na cabeça. A anistia é inconstitucional. E se prosperar no Congresso, assim será considerada pelo Supremo Tribunal Federal. Não haverá anistia. Se querem investir no confronto institucional, enfim, se o Bolsonaro acha que ele vai levar no berro assim, não vai levar. Né? Não vai levar. Ele parece que leva a sério esse negócio, tanto é que ele dá uma entrevista, chuta o Tarcísio, né? Mas o Tarcísio está lá, nós vamos explicar direitinho como é que isso se dá. Né? Agora eu insisto, não é o número de pessoas na rua. A verdade não depende do número de pessoas que concordam com a verdade. Entende, Valdemir?
Não depende. Ô, Arthurzão, a Terra girava em torno do Sol desde quando a igreja dizia que era o Sol que girava em torno da Terra. Acabou. A igreja, quando eu digo, não era só a igreja que dizia, mas virou uma verdade oficial, né? Então, isso não depende de ter uma maioria que acredita. Em relação à justiça, né, muitas vezes a justiça é contra-majoritária. O que significa, tio rei? Significa que, ainda que fosse uma maioria que queira anistia, não é? Significa que muitas vezes a justiça tem de contra essa maioria. Não é a maioria que quer, mas às vezes a justiça tem que ir contra. Digamos que se flagra um crime terrível de alguém ali, pega a pessoa no momento que está cometendo um crime absurdo e as pessoas querem linchar. A justiça tem, se puder interromper, tem de interromper. E nesse momento ela é contra aquela maioria. Esse negócio de que se deve sempre atender à vontade da turba que está na rua, isso é barbárie. Isso não é democracia. Não é? Então, queridos, não é a quantidade de gente na rua. Agora, que o do Rio flopou, não era 1 milhão? Tinha 18 mil, a segunda folha 30 mil, enfim. Né? Diz o Bolsonaro, a USP e o PT dizem que tem assim. Não, eles não. A USP não. Ao contrário, né? A USP nem é a USP, né? É um ente que existe dentro da USP. Não é a USP. A USP não avalia manifestações. Porque senão a USP seria responsável pela opinião de professores da USP. E também não é. Né? Porque felizmente existe diversidade.